TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. Estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates para abordar na noite de hoje a questão da Previdência Social. Aposentadorias, quando é o melhor momento? Quando é interessante se esperar um pouco? Como é que tem funcionado a legislação da Previdência Social na atualidade? E para tanto estão conosco a advogada Márcia Pierozan, especialista em direito previdenciário, e Verno Arendt, empresário e aposentado na atualidade. Começamos conversando com a advogada Márcia Pierozan. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, seu Verno. Boa noite também aos telespectadores. Como é que tem evoluído a legislação para a aposentadoria no Brasil? Bem, Paulo, a legislação continua a mesma. A grande mudança que ocorreu foi em 1998, onde as regras alteraram de uma forma bastante significativa e a partir de então, logo em 1999, entrou o fator previdenciário, que é o que se chama hoje o grande vilão das aposentadorias. Num primeiro momento, a questão continua igual, então desde lá, o tempo para a aposentadoria para o homem é 35 anos de contribuição, para a mulher 30 anos de contribuição, independente da exigência de uma idade mínima. A idade irá influenciar no valor da aposentadoria no momento, então, em que a pessoa pleiteia o benefício. Mas a legislação continua a mesma. Existem várias possibilidades de alteração, o telespectador também deve acompanhar, os colegas, enfim, Paulo Rogério, que buscam alterar a forma de cálculo das aposentadorias, fazendo com que se some tempo de contribuição e idade para, então, ter direito a um benefício sem desconto. São projetos que estão tramitando, mas que não se tem nada de concreto ainda. Como é que se faz o cálculo para se ter a ideia de qual vai ser a média de proventos, de recebimento? Sim. Quando uma pessoa, então, completa os 35 anos, o homem, ou 30 a mulher... De trabalho, contribuição. Nesse trabalho pode-se incluir tempo rural, enfim, toda essa questão. Então, se toma o seguinte, se faz uma média das contribuições a partir de julho de 1994, principalmente para quem já estava no sistema antes. Acontece que com essa alteração que houve em 1999, a pessoa que ingressou no sistema a partir de então vai fazer média para aposentadoria durante toda a sua vida. Todo o período contributivo vai ser usado como média. Mas, no caso que nós vivenciamos hoje, considerando que a alteração foi em 1999, a média ela é feita a partir da competência julho de 1994 até a data da do encaminhamento do pedido, se toma então 80% das maiores contribuições. A partir daí, então, é feita a média. 20% das menores contribuições são desprezadas. Esses 80% das contribuições se soma e divide, média aritmética simples, e aí se aplica o fator previdenciário. Então, uma vez tendo a média, aí vai se ver qual a idade da pessoa, e em função da idade também se tem a expectativa de sobrevida, que é ditada pelo IBGE, e aí se fixa o fator previdenciário, que varia muito. Dando um exemplo, né, para quem está nos ouvindo, uma pessoa com 53 anos de idade, um homem, que tem 53 anos de idade e consegue, então, alcança os 35 de contribuição. Ele vai ter um fator previdenciário aproximado de 66%. Em resumo, ele vai receber 66% dessa média que é feita. Então, aí está a desvantagem ou então o fato ruim da aposentadoria, que é esse desconto. Mesmo que a pessoa tenha os 35 anos, tenha, por exemplo, 53 de idade, ainda vai ter um desconto em torno de 36% na média. É um desconto alto para quem contribuiu tanto tempo. Isso acaba revoltando as pessoas, né, Paulo Rogério? Esses cálculos que a senhora está fazendo vale também para o sexo feminino?
Sim, é que no sexo feminino, Paulo, quando se faz o cálculo para efeitos de fator previdenciário, se acrescenta 5 anos, porque a mulher precisa de 30. Então, uma vez tendo 30 anos de contribuição, independe da idade, ela vai ter direito à aposentadoria. Na hora do cálculo, para que não tenha uma disparidade entre o fator previdenciário do homem e o da mulher, se acrescenta sempre os 5 anos para efeitos de cálculo para a mulher. E a mulher acaba tendo o mesmo desconto com a mesma idade que o homem. Mas existem algumas atividades que contam de forma diferenciada para fins de aposentadoria. Certo, exatamente. As atividades consideradas especiais, atividades, por exemplo, do médico, do enfermeiro, do motorista. Alguns juízes até entendem que não, mas o motorista de carreta, caminhão, ainda é considerada atividade especial. Pessoas que trabalham expostas a agentes nocivos, como, por exemplo, pessoas que trabalham expostas a ruído excessivo, a pessoas que trabalham expostas a produtos químicos, desde que tenham um determinado período de tempo em atividades especiais, elas terão direito à aposentadoria especial e agora o melhor, a aposentadoria especial não tem incidência do fator. Ah, não tem? Não tem. Justamente porque, Paulo, quando a lei estabelece um critério diferenciado para aposentadoria especial, que é com menos tempo de contribuição, seria 25 anos, na regra geral, existem outros 2 casos que é menos de 25 anos, que seriam os trabalhadores em minas subterrâneas, né? E as pessoas que lidam com amianto, cimento, amianto, enfim, esse material, que é, no caso, 15 anos para o primeiro e 20 para o segundo. Nos demais casos, são 25 anos a exigência da legislação para aposentadoria especial. Então, a lei, quando estabelece isso, ela tem o seguinte objetivo. A pessoa está expondo o seu organismo a agentes insalubres. Se ela está expondo dessa forma e vai ter direito de se aposentar antes, se o fator previdenciário for aplicado ali, a lei não foi eficaz. Porque a regra é trabalhar menos tempo porque o teu organismo está sendo agredido. Então, como é que vai se aplicar o fator previdenciário para uma pessoa que tem que trabalhar 25 anos? O desconto seria muito alto e aí fugiria do objetivo da lei, que seria beneficiar essa pessoa, né? Então, na aposentadoria especial, não há incidência do fator. Existe como se aposentar sem nunca ter contribuído? Como no caso a dona de casa? Não. Aposentadoria, a dona de casa não se aposenta? Aposentadoria, não. Veja bem, o nosso sistema previdenciário ele é contributivo, obrigatoriamente contributivo. Falar em aposentadoria tem que ter uma contribuição prévia. Depende o tipo do benefício para ter direito. O que pode, por exemplo, uma dona de casa ou outras pessoas é fazerem jus a um benefício assistencial, que se chama benefício assistencial da LOAS, que é um benefício devido pela assistência social às pessoas, por exemplo, com deficiência ou idosas acima dos 65 anos, que nunca contribuíram, que não têm condições de se manter ou de serem mantidos pela família e que necessitam, então, de um amparo, que é o benefício assistencial. Para esse não precisa haver contribuição e a pessoa tem que preencher determinados requisitos. Aí vai ter direito a esse benefício, que corresponde a um salário mínimo mensal, mas que não é aposentadoria. E tanto não é aposentadoria que não gera, por exemplo, pensão por morte, no caso da pessoa que recebe vir a falecer, contrariamente do que acontece com as aposentadorias, e não gera, por exemplo, 13º, a gratificação natalina, essas pessoas não têm direito. É um amparo. É uma ajuda financeira para que a pessoa consiga se manter. Apenas esse benefício. A trabalhadora doméstica, que é qualificada como diarista e não tem carteira assinada, como se aposenta? A diarista, Paulo, ela é, na verdade, uma autônoma. A gente chama diarista, mas é o antigo autônomo. Hoje nós chamamos de contribuinte individual perante o regime geral da Previdência. A diarista pode se aposentar de qualquer maneira, como qualquer outro trabalhador. Ela faz o seu alvará na prefeitura, como empregada, ou melhor, como faxineira, como diarista, né? Com esse alvará, ela pode contribuir com a guia, a GPS,
ou o carnezinho, contribui mensalmente como se fosse uma autônoma e vai ter todos os direitos dos demais trabalhadores. Mas tem que contribuir. Tem que contribuir, Paulo. Ela pode contribuir com percentual menor. Ali tem algumas nuances que a lei favorece essas pessoas. Por exemplo, ela pode contribuir com 11% do salário mínimo e vai ter direito a uma aposentadoria de um salário mínimo por idade, apenas por idade. Se a pessoa quer se aposentar por tempo de contribuição, que daí exige os 30 anos, ela tem que contribuir com no mínimo os 20%. Então tem essas facilidades da lei justamente para trazer essas pessoas que estão fora do sistema para fazerem ingressar no sistema previdenciário uma forma de arrecadação, uma forma de outorgar benefícios. E estas regras valem também para os demais profissionais autônomos, um pintor, Sim. um pedreiro. Qualquer pessoa que trabalhe por conta precisa constituir um sistema de recolhimento através de guias orientadas e fornecidas pela Previdência para depois provar o recolhimento. Certo. É muito simples, Paulo. Falar em aposentadoria ou qualquer benefício da Previdência Social tem que se falar em contribuição. Todos os profissionais liberais, os autônomos antigos, eles podem fazer o alvará na prefeitura ou de alguma outra forma provar sua atividade. Nós, advogados, por exemplo, além do alvará na prefeitura, nós podemos provar a nossa atividade com ações ajuizadas, enfim. Então, quando a pessoa pode comprovar uma atividade, ela pode automaticamente recolher. As coisas estão vinculadas, os conceitos. Exercício de alguma atividade remunerada, contribuição, benefício previdenciário. É um círculo que uma questão depende da outra. A vida do aposentado. E qual é o melhor momento para se aposentar na carreira profissional, por exemplo? Depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates e os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem, que está ajudando a compor este cenário. O assunto de hoje é Previdência Social, aposentadoria, momento certo para se aposentar, momento adequado, momento indicado, quem tem, quem não tem direito a se aposentar. Neste segundo bloco, vamos conversar com o empresário Verno Aren, que está aposentado. Tudo bem, Verno? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Paulo? Boa noite, doutora Márcia. Boa noite, telespectadores. A opção de aposentadoria. Eu acho assim, ó, toda pessoa que tiver condições ou que chegar no momento de aposentadoria deve buscar uma assessoria, deve buscar um conselho. Hoje qualquer um vai no INSS lá e aposenta sem muitos trololós, certo? Mas eu acho que a pessoa precisa de uma orientação. A doutora Márcia, ela está conosco aqui. Eu, por exemplo, eu me consultei com ela fez o meu trabalho de aposentadoria, e eu fico muito feliz que eu tenha escolhido ela, porque eu poderia ter me aposentado uns 3 ou 4 anos antes de eu ter me aposentado. Mas nós levamos, por orientação dela, Verno, vamos esperar mais um pouquinho, porque tem um comentário que vai haver uma mudança, que acabou não acontecendo, essa mudança. E eu sei que quando eu me aposentei, com um fator previdenciário muito bom na época, né? Porque eu tinha, eu somei junto, também por orientação dela, e eu não teria feito isso, que eu trabalhei na roça até os 18 anos, então eu coloquei junto essa parte rural, e cheguei a ter 43 contribuições, aliás, desculpe, 43 anos e 6 meses e alguma coisa de contribuição. Uhum. Então isso ajudou muito a elevar meu fator previdenciário, e eu na época, se eu não me falha a memória, não sei se a doutora Márcia vai se lembrar, mas eu fiquei em torno de 92% do salário de contribuição na época, certo? Em torno disso foi uma aposentadoria muito bem, entre aspas, né? Evidentemente. Poderia ter sido melhor. Mas acontece o seguinte, né? O salário mínimo é uma coisa, o salário de contribuição é outra coisa, mas levando em consideração, foi uma boa aposentadoria na época. Há quantos anos você está aposentado? Eu recebi minha carta de concessão em 25 de janeiro de 2011. Até foi uma tramitação bem rápida. Nós encaminhamos definitivamente os papéis e tal
no dia 1º de dezembro de 2010. Em 25 de janeiro de 2011, ou seja, um mês e pouco depois, eu já recebi a carta de concessão. Levantou o valor da contribuição propositadamente alguns anos antes da aposentadoria? Não. Não. Porque normalmente os assessores indicam verificar como é que está indo a contribuição para poder ter uma média mais alta. Desculpe, eu tive, isso é importante esclarecer, durante vários anos eu tive uma contribuição muito alta, certo? Melhor. Então isso também ajudou também na formação do meu fator previdenciário. Isso eu não tinha entendimento. São 2 anos e meio mais ou menos de aposentadoria até aqui. Já começou a sofrer a deflação, a corrosão no valor em relação ao salário mínimo? Com certeza, já aconteceu isso. Eu diria assim, na época, eu me aposentei com mais ou menos 5,4 salários mínimos. Hoje estou em 5 salários mínimos, pouco menos. Já começou o achatamento. Sim, 2 anos e meio só. E esse que é o grande problema. Se nós falarmos, por exemplo, assim, a aposentadoria é uma coisa boa, mas eu sempre aconselho aquele que tem condições de continuar trabalhando, tem que continuar trabalhando. Você continua contribuindo? Continuo contribuindo. Contribuindo Sim, com certeza. Como trabalhador nativo. Exatamente. Para aqueles que estão começando a carreira hoje em dia, na faixa dos 16, 18, 20, começando um pouquinho mais tarde, hoje os jovens querem começar a trabalhar mais tarde, 24, 25 anos. Qual é o seu conselho para estes como preocupação futura para uma aposentadoria? Veja bem, Paulo, eu vou entrar na área da doutora Márcia, mas eu acho assim, ó, se nós formos olhar o que o aposentado ganha é pouco, é extremamente pouco. Se nós formos olhar do outro lado, quem paga tem um rombo muito grande. Então, essa conta, algum dia no futuro, vai ser inviável de ser paga. Então, o meu conselho, em cima dessa colocação, o meu conselho é o seguinte, que as pessoas, por menor que seja o valor, façam um plano de aposentadoria privado. Privado. E foi uma das minhas falhas. Eu tinha e acabei suspendendo ele no como quase todo brasileiro. Como todo brasileiro faz isso, e eu me arrependo hoje de ter feito isso, porque eu pensei na época assim, vai ser muito tempo para eu estar contribuindo e o benefício, nem sei se eu vou viver tanto tempo, né? Essas perguntas a gente faz, e acabei suspendendo no meio do caminho. Hoje, eu com certeza poderia estar ganhando mais ou menos o mesmo valor que eu estou ganhando na aposentadoria oficial, eu poderia estar ganhando na privada. Se mantivesse se eu tivesse mantido o plano, né? E se tivesse a oportunidade de estar recolhendo um pouquinho sobre um salário um pouquinho mais alto, também não seria interessante? É interessante, porque isso ajuda na formação do fator previdenciário. Isso ajuda tem um revés depois, lá na frente, quando você se aposenta, aí tem esse benefício. O valor é importante. Aliás, falando nisso, na época não estava pensando em colocar a área rural porque eu tinha contribuição suficiente e tal. E isso tem uma pequena burocracia, tem que correr atrás de algumas coisas, porque normalmente você não tem guardado, arquivado documentos na época, mas eu fiz, por orientação da doutora Márcia. E isso foi muito importante, porque isso ajudou a elevar significativamente o meu fator previdenciário. Então, pelo tempo de contribuição. Isso elevou, na época eu tinha uns 36, 37 anos de contribuição, foi para 43, elevou uns 6 anos o meu tempo de contribuição. Bom, mas como é que você conseguiu provar o tempo de trabalho rural? Você trabalhava com os pais na propriedade. Certo, de que forma você arregimentou documentos? Quais foram os documentos? Escola, boletins, matrícula na escola,
depoimentos de pessoas vizinhas. Tudo foi averbado junto? Sim, tudo foi averbado junto. Eu trouxe na época para uma entrevista 3 pessoas lá da minha localidade lá que atestaram que eu trabalhava na roça desde os 18 anos. Não tinha nenhum documento do talão modelo 15? Isso eu não tinha, mas eu fui buscar documentos que o pai era associado, era agricultor. Isso também é importante, não basta tem que ter uma certa comprovação também que o pai era agricultor, que tinha terra, então tinha uma série de documentos lá, o INCRA na época, eu juntei na documentação. Se não me engano, também foi a escritura da terra, que na época, hoje está em nome da minha irmã, mas tudo isso eu acabei juntando. E mais alguns outros papéis, contribuição ao sindicato rural, que o pai tinha. Então, eu, particularmente, em meu nome, não tinha documento nenhum, a não ser uma coisa importante no meu certificado de reservista. Constava agricultor. A função agricultora. Isso, Então isso também ajudou, sabe? Né? Porque na época, de fato, 18 anos eu trabalhava na agricultura. E contou a partir dos 12 ou a partir de 14 e 16? Pelo tempo, de idade. Eu acredito que contou a partir dos 12 anos. Dos 12 anos. Essa situação ainda vale hoje, doutora Márcia? Sim, está tranquilo. A partir dos 12. A partir dos 12, o posicionamento da jurisprudência se pacificou. O próprio INSS considera a partir dos 12 anos de uma forma bem pacífica. Mas na área urbana só é permitido a partir dos 16 hoje? Sim, mas é que naquela época, Paulo, vigorava, vamos supor, a Constituição Federal de 67, aí teve a Constituição de 67, poderia trabalhar a partir dos 12 anos. Né? Antes da Constituição de 67, poderia trabalhar a partir dos 14, mas lá mudou e depois só em 88 é que a Constituição alterou para 14 anos e depois com a emenda 20 em 98 que passou a 16 anos. Então, na época em que o seu Verno exerceu atividade rural, justamente poderia trabalhar a partir dos 12 anos. Mas não só por isso, mesmo quando houve a alteração da lei para períodos anteriores ou posteriores, pacificou o entendimento, porque o que a jurisprudência diz, o que os juízes decidem? Vamos supor que a pessoa não podia trabalhar, mas trabalhou. Não se pode penalizar o trabalhador 2 vezes. Primeiro, por ter trabalhado quando não poderia, porque a lei proibia e se trabalhava. E segundo, não poder contar isso para outros fins quando outras pessoas computam. Então, está pacificado o entendimento, pode considerar a partir dos 12 anos. Quando a senhora se refere a partir de 1998, antes disso, 14. Não. E antes ainda 12. Isso, exatamente. 16 anos a partir de 98. 98. 88, a Constituição, então 14 anos e antes disso 12. 12 anos. Pode ser somado para se aposentar. Sim. E isso vale só para a situação rural ou vale também para uma outra situação que se busque agregar na área urbana? Vale para qualquer situação. Só que da área urbana, via de regra, se tem a comprovação via carteira de trabalho ou de outra forma. Mas para a pessoa que não tiver comprovação via carteira de trabalho e tiver outros meios para comprovar a atividade, pode considerar a partir dos 12. Se eu fui jardineiro, por exemplo, a partir dos 12 e precisei buscar uma dispensa na escola para não frequentar a aula de dia e sim só à noite em função do trabalho. E no meu boletim ou no meu prontuário da escola constava que era função de trabalho essa transferência, serve de prova? Num caso assim, não chega a ser a mesma profissão. Era um oleiro, trabalhava em olaria. Eu conseguia a contagem do tempo a partir dos 12 anos numa situação exatamente igual. O senhor aquele trabalhava com a família, não tinha carteira assinada, porque entre a atividade ali familiar não se assinava a carteira, mas pediu dispensa na escola, ou pediu para transferir para de noite em função de trabalhar durante o dia. E lá na ficha do histórico escolar, enfim, constava que ele trabalhava à noite, motivo porque trabalhava de dia na olaria fulano de tal, enfim das contas. Serviu de prova. Serviu de prova, com mais testemunhas, é claro. Desaposentadoria, desaposentação, fator 85, 95, 95, 105, são algumas alterações que estão sendo propostas
e algumas até na iminência de serem votadas em Brasília, para ser comentado em seguida. Estamos voltando com o programa Entre Linhas pela TV Univates, abordando a questão da Previdência Social e da aposentadoria. Doutora Márcia Pierosa, quais são as propostas que têm possibilidades de evoluir em Brasília na forma de projeto e depois transformadas em lei? Bem, a primeira, então, uma das que está mais em cogitação é a alteração das regras para aposentadoria de forma a somar tempo de contribuição e idade e não aplicar, em função disso, o fator previdenciário. O que existe em andamento são projetos no seguinte sentido, que o homem, quando completasse os 95 anos, e aí compreendendo tempo de contribuição e idade, ganharia 100% da sua média. A mulher, já na proposta que está encaminhada, deveria atingir 85 anos, somando idade e tempo de contribuição. Paralelo a isso, existem sugestões de alteração dos próprios projetos que estão em andamento. Então se fala, como tu bem colocaste, em fator 105 para o homem, que seria a soma da idade e do tempo ter que atingir 105 anos ao invés de 95, e 95 para a mulher. Então são situações que estão sendo debatidas, analisadas, enfim. De certa forma, se passar a primeira regra, que seria 95 anos para o homem e 85 para a mulher, seria uma forma de imprimir, de colocar uma idade mínima para aposentadoria muito parecida com o que é hoje para os servidores públicos. De certa forma, os servidores públicos hoje, somando a idade e o tempo, o homem tem que atingir 95 e a mulher 85 anos. Então seria uma forma mais justa de se calcular e conceder a aposentadoria em função do que a pessoa pagou. Agora, nos 105 anos para o homem e 95 para a mulher, aí já fica um pouco mais rigoroso. Porque, por exemplo, a pessoa que começou a trabalhar muito cedo acaba sendo penalizada em função disso, de ter que trabalhar muito além do tempo que deveria para atingir, então, aquele número mínimo exigido pela legislação. Isso é o que está em andamento. Mas esse conjunto de regra dentro do fator 85-95 ou 95-105 valeria para quem está começando agora a trabalhar, para aqueles que já estão na ativa, como é que ficaria? Em princípio, vale para todos. Até porque essa regra, Paula, ela seria dos 95 e 85, ela seria mais vantajosa do que está hoje. Então, a partir do momento que a regra se torna mais vantajosa, se aplica com certeza para quem já está no sistema. A lei trata de criar regras de transição, quando entra uma lei nova, que ela seja mais rigorosa do que a que está em vigor, como aconteceu em 1998, que modificou para piorar. Então se criou uma regra de transição para quem já estava no sistema. Agora, quando a regra vem para melhorar, eles aplicam imediatamente. Pelo menos é o que se tem visto nesse tempo todo que se está acompanhando essas alterações legislativas. E aí incluiria o processo de desaposentação ou desaposentadoria para quem quisesse se enquadrar na nova regra? Isso é um outro projeto que também está em tramitação e é importante que se diga o que é a desaposentação. Muitas vezes a pessoa, e se comenta muito sobre isso, muitos até já sabem o que é. A desaposentação é um instituto que não faz parte de lei nenhuma. Foi um instituto criado pelos advogados, pelos operadores do direito, para tentar melhorar uma aposentadoria de quem já está aposentado. Primeiro desaposentando a pessoa e aí considerando o tempo trabalhado depois para melhorar o valor do benefício, que é o que poderia acontecer com o seu Verno, que já está aposentado, continua na atividade, continua contribuindo e só vai ser favorável, seu Verno, se a contribuição ela for igual ou superior ao valor do benefício que ele recebe, para poder então fazer a média e em cima da média aplicar, se for o caso, o fator previdenciário. Então isso é a desaposentação. Eu digo a desaposentação, ela está sendo discutida em dois âmbitos. No âmbito legislativo, como tu bem colocas, é um projeto de emenda à Constituição ou de lei complementar
que está em tramitação, e também no âmbito judiciário, porque no Supremo Tribunal Federal existem milhares de ações buscando a desaposentação para buscar depois o direito a uma nova aposentadoria. Então, num desses âmbitos, a decisão vai ter que sair. Vai ter que ser proferida alguma medida e, em função disso, vamos ver como é que vão se encaminhar essas pessoas todas que continuam trabalhando e continuam porque precisam, né, Paulo? Eu digo sempre, o telespectador sabe, não são todas as pessoas, muito pelo contrário, a grande maioria que se aposenta tem que continuar trabalhando. Por quê? Porque tem o benefício reduzido de forma drástica na concessão, na largada, como se diz. O benefício se torna de um valor tão pequeno que a pessoa não consegue se manter com aquilo e necessita continuar trabalhando. Então, em função disso, seria uma forma de aproveitar essas contribuições posteriores para melhorar o benefício. Na hipótese de cair o fator previdenciário e entrar o fator 85-95 ou 95-105, quem já está aposentado, como o caso do Verno, pode pleitear o enquadramento novo? Aí primeiro teria que se fazer a desaposentação, porque como ele já é aposentado, eu não tenho como dar outra aposentadoria. Dentro do mesmo regime, 2 aposentadorias são inviáveis. A legislação proíbe. Então, no caso do seu Verno, por exemplo, nós teríamos que desaposentá-lo. Devolver o que ele já recebeu. E aí tem o problema. Tocasse no ponto fundamental da questão. Hoje, o que se discute porque a desaposentação com devolução dos valores me parece tranquila. Os juízes estão aceitando, o próprio Supremo penso que aceitaria também. Se o senhor devolvesse o que recebeu, poderia no futuro tomar uma aposentadoria de valor maior. Mas as pessoas querem, Paulo, desaposentar sem devolver valores de aposentadoria e aí buscar uma nova com valor melhor. Ali que está a grande discussão. Então, vamos supor, os procuradores do INSS, que são quem defende a autarquia, eles entendem que tem que haver devolução, porque a pessoa só se desaposenta, ela retorna o que nós chamamos no direito ao statu quo ante, é um termo latim que se diz retorna ao estado anterior, ao estágio inicial. Então isso só poderia ocorrer se a pessoa devolvesse tudo o que recebeu. Aí ela se desaposentou e não recebeu nada. Então esse é o posicionamento do INSS. E nós, advogados, defendemos o outro lado. Só um pouquinho. A pessoa contribuiu, se aposentou, continuou contribuindo. Então não tem por que devolver o que ela recebeu se ela continuou contribuindo. Quer dizer, essa contribuição posterior, ela tem que ser valorizada de alguma forma. Porque senão, tudo que o senhor pagou depois da aposentadoria não vai ser utilizado para nada. Uhum. E ali vem a grande frustração das pessoas que pagam, que eu digo, é um princípio básico de qualquer pessoa que faz um negócio. Seu Verno, o senhor vende o seu produto, recebe o dinheiro. Na Previdência, pros aposentados que continuam trabalhando, eles pagam a contribuição e não recebem nada. Então, existiria uma violação desse princípio da contrapartida, eu dou para receber, que estaria sendo violado. Então, os advogados defendem esse lado, que não pode ser justo. Então, teria que se fazer da seguinte forma: ou aceita, ou faz a desaposentação sem devolução para pegar uma nova aposentadoria, ou então toda essa contribuição que os aposentados vertem depois da aposentadoria deveriam ser devolvidas a ele quando a pessoa parasse de trabalhar, que é o que acontecia antigamente. Antes de 1995, o aposentado que continuasse trabalhando e contribuindo, quando extinguisse o vínculo, parasse de trabalhar, recebia de volta as contribuições em forma de pecúlio. E isso era uma forma justa, porque a pessoa não ia usar aquilo para mais nada perante a Previdência. Não pode receber benefício nenhum. Então a pessoa está pagando para não receber. Né? Então essa seria a injustiça e a briga está ali. Muitos, quando se aposentam, reduzem o valor da contribuição. Permanecem trabalhando, especialmente os autônomos, mas também há no setor de carteira assinada diminuição da contribuição. Isso implica em quê? Isso implica numa impossibilidade de se fazer a desaposentação no futuro. Porque se fala em desaposentação, Paulo, seu Verno, quando antes de qualquer encaminhamento se faz um cálculo.
e do cálculo que se esboça a nova aposentadoria, ela tem que ser vantajosa. Então, jamais vai se encaminhar um pedido de desaposentação se do cálculo não resultar algo vantajoso para a pessoa, porque senão seria dar um tiro no pé. A pessoa vai pedir desaposentação para ficar pior. Então, sempre, e nessa situação, Paulo, não fica favorável, por evidente, mesmo que a pessoa vai ficando mais velha, mesmo que a pessoa vai tendo mais anos de contribuição, se a média reduz, pode reduzir o valor da pretensa aposentadoria. Claro, vai depender de quanto tempo a pessoa vai estar contribuindo depois da aposentadoria. Porque se é pouco tempo, essa contribuição poderia ficar naqueles 20% que são excluídos da média. Então ali, por isso é questão de cálculo. Sempre tem que se fazer cálculo para encaminhar. Existe a possibilidade de uma pessoa receber 2 aposentadorias? Se aposentou como professor, depois ingressou na carreira particular ou ingressou na carreira política e daqui um pouquinho chegou aos 60, perto dos 70, tem possibilidade de buscar uma outra aposentadoria? Tem, desde que de regimes diferentes. Então, regime geral de previdência social, que é o que nós estamos falando, é uma coisa. Regime próprio de previdência, professor do Estado, é outra situação. Ou até prefeitura que tem o próprio regime. Que tem o próprio regime, exatamente. Então, é possível sim em regimes diferentes. No mesmo regime, não. Na previdência social, não. 2 aposentadorias, não. Pode acumular, por exemplo, aposentadoria com pensão por morte, a aposentadoria, e dependendo da época, com algum auxílio acidente, porque há tempos atrás isso era permitido, hoje não é mais. Então, vamos encontrar pessoas que recebem aposentadoria e auxílio acidente também. Então, são benefícios que são possíveis de acumular. Mais de uma pensão por morte, dependendo do caso, eu já vi. Um filho, por exemplo, que tem os 2 pais faleceram em acidente de trânsito e a criança é menor, vai poder receber 2 pensões do pai e da mãe. Então, essas são situações que a legislação permite 2 benefícios. As orientações, via de regra, para quem planeja daqui 10, 15, 20 ou daqui 30, 35, 40 anos buscar uma aposentadoria, quais são as básicas que às vezes falta lá no processo final? É o assunto do 4º bloco em seguida. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.